Graça e paz, meus irmãos. Hoje estamos aqui apresentando mais um Homecast. Hoje nosso Homecast está maravilhoso. Mas primeiro vocês dêem um like aí, siga-nos no Instagram, siga-nos no Facebook. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa maravilhosa, um homem de Deus, esposo da Vivi, pai. Hoje ele é sogro, pastor, missionário. E é uma honra apresentar ele aqui hoje, para nós sabermos o testemunho dele, pastor Marcos Novaes. Graça e paz, meu pastor. Graça e paz, uma alegria muito grande poder participar deste grande momento e compartilhar com você que nos acompanha através das redes sociais esse dia tão espetacular. Obrigado desde já pelo convite e estou aqui para servir os propósitos do reino. O Marcos, ele é pastor, como eu já falei, e ele é meu irmão em Cristo Jesus e meu primo de sangue, né, Marcos? Nascemos, fomos criados uma parte da nossa vida juntos, né? E hoje eu trouxe ele aqui e eu quero saber um pouco do testemunho dele. Ele vai contar para vocês que estão em casa. Marcos, me conta um pouco da sua infância. Como foi a sua infância? Muito bem. Eu sou filho, né, mais velho, digamos o maior, né, de outros 4 irmãos. Somos em 5. Tive uma infância com limitações, mas por outro lado fomos sempre muito amados e colhidos pelos nossos pais, em saudosa memória. Além de mim tem um outro irmão e junto conosco 3 mulheres, né. Meus irmãos é o Ricardo, que aqui o conhece muito bem, temos a minha irmã Mônica, a minha irmã Sheila e a caçula, a minha irmã Tati. Somos, da família Novaes e parte dessa família, né, que é minhas irmãs mais nova, ela não possui o nome Novaes, mas o sangue dos Novaes está em todos nós. Eu também não tenho Novaes. Não tenho. Meu pai não colocou Novaes. Marcos, quem é o Marcos? Quem era? Quem foi o Marcos antes de Cristo? Antes de você conhecer Jesus, antes de você ir para Cristo, quem era você? Eu eu nunca tive problema, né, com drogas, alcoolismo ou mesmo o mundo da criminalidade. Às vezes, quando eu conto o meu testemunho, parece até que o fato de você não estar envolvido, né, com esse tipo de situações que a juventude, já há muito tempo sofre, mas eu tinha outras coisas que, atacavam os jovens da minha geração. Então, antes de conhecer Jesus, eu não bebia, mas andava, tinha companhia, tinha colegas, e por conta disso a gente vai também adquirindo, conhecimentos de coisas mundanas e que se não tomarmos cuidado, a gente acaba, se contaminando ao ponto de estar muito perto de dar um passo para aí sim se envolver com bebida, com droga, com tráfico, com criminalidade. Eu posso dizer que eu cheguei muito perto disso, muito perto. Entre os meus 18 anos aos 22 anos, que é quando eu encontrei a Cristo, eu morava no Jardim das Rosas, ali com a tia Júlia, né, com o tio Orlando, em saudosa memória, e um lado da família muito bem acolhido, as minhas primas que amo, né, e meus primos também, mas é nesse tempo que eu também começo a conviver com uma outra realidade e o mundo que nós vivíamos ali no Jardim das Rosas, enfim, né, a região do Capão Redondo, fez com que eu visse em outros colegas, né. Foi ali que eu descobri o que era cocaína, o que que era o crack, o que que era as bebidas fortes, e mesmo sem consumi-las, já estava à minha volta. E eu vi oferta, cada vez que eu me deparava com colegas que fazia uso desses, entorpecentes, eles me ofereciam. E eu tinha razões por algum momento da minha vida e que outros também talvez até usam por conta disso, solidão, muitas das vezes por problemas financeiros, por ser um
um jovem buscando uma identidade na sociedade. Então, por conta disso, muitas das vezes essa autoafirmação ou procura de resolver alguma coisa é que faz com que muitos engajam nas drogas. Então, para concluir esse ponto, foi nesse cenário que eu tive força, que eu para falar não muitas das vezes, para resistir o máximo possível, mas volto a dizer, ela estava diante dos meus olhos. Eu usava até uma estratégia, quando eu conto meu testemunho e falo sobre isso, quando me oferecia a cocaína principalmente, eu falava assim: "Ah, hoje não, deixa para a próxima terça-feira", que era o dia que eu encontrava com esses colegas. E quando chegava na terça-feira seguinte: "E aí, Marcão?", ou Miller, né, eles me chamavam de Miller, naquela época eu tinha um pouco mais de cabelo, cacheadinho. "E aí, Miller, vai hoje?", eu falei assim: "Rapaz, não, hoje não, hoje ficar só na cerveja, com a caipirinha, deixa para a próxima". E nessa próxima foi indo, indo e indo, eles foram entendendo que eu não queria, me respeitaram também, não perdi as amizades por conta disso, e graças a Deus não cheguei a experimentar nada disso. Vivi outras realidades, mas não com vícios. E mesmo sem conhecer o Senhor, eu acredito que o Senhor já dava livramento, né, Marcos? Sim, sem dúvida. O Senhor tem planos para nós. Em qualquer circunstância, Ele tem plano. Às vezes, nós vamos ou andamos por caminhos, né, e faz com que essa jornada seja um pouco mais longa ou chegue um pouco mais à frente. Mas aqueles que o Senhor escolheu, Ele vai sempre estar Glória trabalhando a para Deus. virmos até Ele. Glória a Deus. Marcos, sabe que eu me lembro muito quando nós éramos jovenzinhos e você ia na casa da madrinha e a gente ficava desenhando. Não sei se você lembra, Sim. mas eu lembro muito, muito disso. E que marcou, né, marcou, eu acredito que a minha vida, a nossa vida ali, né, que a gente sempre estávamos juntos, né, sempre. Teve um tempo que nós nos afastamos, que eu não sabia notícias suas, né, eu acho que foi quando você conheceu a Vivi, eu acredito, né. É, Não sei, eu acredito que a nossa adolescência, né, os nossos pais na nossa infância e pré-adolescência, adolescência, era uma família muito unida, né, ele se reunia em casa de outros familiares, faziam festas, e eram motivos para nós também nos encontrarmos. E tivemos, assim, uma adolescência, principalmente, muito próximo, né, e ela falando aqui de memórias na casa as férias na casa da minha madrinha, né, e era o momento que a gente tinha. Esses dias eu estava em casa aqui, eu estava falando com a minha filha, não sei se você vai se lembrar, mas eu dizia para eles que nessas férias que eu estive com vocês lá no São Joaquim, na casa da madrinha, eu fui com vocês lá no aeroporto de Congonhas para poder ver a chegada do Menudo. Você está não, lembrado? Viu? Não falei que ela não ia lembrar? nossa, Se o Menudo vinha ao Brasil, acho que foi em 85 na é que era a época. década de 80, né. É, década de 80. Minha memória ela é uma memória muito boa. Ela não lembra, mas eu lembro. Mas eram todos adolescentes. Aquela época os adolescentes andavam pela rua de São Paulo com tanta naturalidade. E eram só as meninas, Ana, Kio, enfim, outras da época, né? E nós fomos lá ver a chegada. E eu estava com elas nesse momento. Mas tivemos uma adolescência muito bom. E como ela falou, depois, com isso tudo, a gente foi crescendo, veio a época dos estudos, né? Trabalha de dia, estuda de noite, fomos se afastando. Depois chegou o momento da fase adulta, que é essa que eu citei para vocês, fomos nos vemos cada vez mais e cada um vai tomando o seu curso, o É. seu rumo e seguimos em frente. Mas nós, eu falo do Marcos, que o Marcos ele é da parte da minha mãe, né. E nós temos um dia que é da família, né, Marcos, que é o dia 15 de novembro, que nós sempre nos reunimos, né, Marcos. E agora nós queremos que está assim, todos os anos, né. Se em nome de Jesus, esse ano nós vamos nos encontrar e se encontra todo mundo, né. E é muito bom, não é, Marcos? É muito bom. São coisas que vai ficar para os nossos filhos, Sim, para os nossos netos, tudo que a espero, gente né. puder fazer, que para reunir a família é bom, né? A vida de todos nós é corrida, a gente entende que cada um tem seus compromissos, mas uma vez ao ano, pelo menos, conseguir produzir para cada um encontros como esse é muito importante. Se a gente olhar para as questões financeiras, não vamos conseguir. Se nós olharmos para questões de distância, eu sempre digo assim, né? Eu sou um dos que moram mais longe, porque moro no litoral, mas isso nunca foi um impedimento para a gente estar, né? Para poder pertencer a momentos como esse. Então, que venha todos os anos, o 15 de novembro, para a gente se reunir. Amém, glória a Deus.
E o Marcos falando que mora na Baixada Santista, eu tinha que ter colocado aqui, que nós atravessamos São Paulo, chegamos em São Vicente, na Baixada Santista, para trazer o Marcos aqui, e a Vivi, a esposa dele que está ali, né, assistindo. Marcos, nos conta aqui como você conheceu Jesus, como que foi a sua conversão? Porque sabemos que a nossa família não tinha cristão, nossa família não tinha. Então, Kio, eu confesso, não me recordo de na nossa família ter alguém assim como referência, se falar de fazer parte de uma igreja, de servir a tal ministério, de ter participado de determinado evento, gospel. Eu confesso que não me recordo. O que eu posso dizer é que por parte da minha mãe não tinha, assim, algo mais perto. Por parte do meu pai, tem uma tia que eu tive pouco contato na infância, que eu ouvia dizer que ela era, mas assim, aquela coisa dos nossos encontros no dia a dia, pessoal da Pedreira, do Interlagos, do Guarapiranga, do Que era Rosa, tudo do da bagunça Vera, mesmo, entendeu? né. Alguns, não me lembro de ter alguém assim que dizia, olha, fulano de tal não vai, fulano de tal não tá, fulano de tal é. Não me lembro. Não digo com isso eu seja o primeiro, mas eu me recordo que na minha conversão eu não tive assim aquele vou procurar tal pessoa para dizer, olha, agora eu estou na igreja, né? Então, não tive esse contato. E depois, sim, aí foi passando o tempo, é que eu fui, casei, nós vamos chegar nessa parte de testemunho, casei e tal, tudo, e aí, aos poucos, fui tendo notícia, mudamos daqui e tudo mais, né? Mas até então, não conhecia ninguém na família que já tivesse tido uma experiência assim mais profunda com Cristo. O Marcos, ele é aquele sobrinho que às vezes ele manda mensagem, pergunta: "A tia Maria está em casa? Vou passar lá para ver". Olha como que é, assim. E isso é muito bom, né, porque as pessoas de idade, nem todas as pessoas lembram, né. E o Marcos, ele é aquela pessoa que ele pergunta: "A tia Maria está em casa? Eu vou passar aí, né, Marcos?". Aí Sim, ele vai dar uma chegadinha lá em casa, sim, eu na casa das outras tias, né, Marcos? eu procuro, assim, valorizar muito esse tipo de aproximação, principalmente com os idosos. Tá aqui a minha esposa que ela, né, não me deixa falar sozinho. Mesmo na igreja, a gente procura fazer o máximo possível para honrar essas pessoas que já chegaram a uma idade onde, em alguns momentos, eles podem se sentir só. E estar com os meus tios, principalmente, com a minha mãe antes e tudo, traz para mim também algo muito bom. Então, quando eu sinto saudade da tia Júlia, eu vou no Rosa, quando eu sinto saudade da tia Maria, eu venho no Guarapiranga, a madrinha, a Isaulina, quando eu tive a oportunidade de vir aqui, fui encontrar com ela também onde ela estava, e assim era a tia Vera e outros. Para mim faz bem, e eu sei também o quanto faz bem para Para eles. eles, né. Verdade, Marcos. Esses dias mesmo nós estamos lá na um pouquinho já tem um tempinho já que nós estamos na Gilda, e ela ficou muito feliz. Foi eu, minha mãe, a Rosemary, a Ariri e a tia Júlia. E ela ficou muito feliz. E minha madrinha, eu levei minha madrinha também. Porque eu gosto também de reunir. Eu gosto. E para eles é importante, né? É muito importante. Marcos, eu quero assim abrir aqui um parênteses que eu falo eu, os meus irmãos, nós somos muito gratos pela tua vida. Talvez você nem imagine, mas quando meu pai faleceu, você foi um alicerce para nós. A gente, assim, ele já vinha entubado, mas o Senhor, ele não nos deixa só. E naquele dia, a Mera foi para o hospital e a Cíntia, e o meu pai faleceu, e a Cíntia disse que aquele dia ela estava desesperada, desesperada, e o Senhor mandou o Marcos. E a Cíntia disse que vinha aquele homem de terno, com a Bíblia na mão, e ela não lembrava do Marcos, ela disse que não lembrava de você, e ela disse que na hora Deus falou: "É o Marcos, o primo das meninas". E assim, é uma gratidão, assim, hoje, assim, eu quero falar para todos que vão escutar, assistir esse podcast, que assim, é uma gratidão que nós temos, que nós nunca vamos pagar. Nós somos gratos pela tua vida. Porque assim, o que você fez, muitos não fizeram, também não é o momento, assim. É assim, é a gratidão. E que Deus, assim,
continue te usando, porque eu acredito que foi o Senhor que mandou você ir lá. Eu fico, assim, muito agradecido e é mais uma vez daquilo que eu falei da visita às tias, né. Eu estava na época eu morava em São José dos Campos e quando eu recebi a notícia, falei para minha esposa, falei: "Eu vou a São Paulo, faleceu um tio muito querido meu e eu vou lá oferecer apoio naquilo que elas precisam", e fui direto, né, para o hospital. Então, assim, eu me sinto, grato a Deus por poder ter alcançado isso e saber o quanto foi de fato importante e vocês são preciosos para nós também. Porque eu lembro que quando a sua mãe faleceu, eu tinha marcado pra dobrar no meu serviço, eu falei: "Eu não posso, eu tenho que ir lá". E meu irmão, ele falou para mim que eu não vou, porque hoje não dá, meu Deus, logo hoje. Assim, isso são é gratidão, né. É assim, e eu louvo a Deus pela sua vida, da sua família, assim, eu louvo a Deus. Uhum. E assim, vamos continuar. Amém. Ô Marcos, como você conheceu a Viviane? Pronto. A Essa mulher Viviane maravilhosa, que eu tenho um carinho muito grande por ela. a Viviane foi, como é que eu posso dizer assim, foi Deus que a colocou em meu caminho, né, foi Deus que colocou em meu caminho. Como eu disse, eu vivia, né, nessa minha fase de 22 anos, assim, com outros jovens da minha faixa etária lá no Rosa, pagode, bebida e uma série de coisas assim como eu já citei, e e eu estava sem trabalho nesse tempo. Aí um desses colegas falou: "Marcos, você não é desenhista?" Eu falei: Sou desenhista". Falou: "Olha, tal lugar assim, assim, tem uma placa de desenhista lá, tá contratando lá, por que você não vai lá então?" E eu fui. Cheguei lá, fiz entrevista, tal, tudo, fui contratado nessa empresa lá na divisa de São Paulo com o Embu das Artes. Comecei a trabalhar e nesse ambiente de trabalho tinha, entre outros jovens que lá trabalhavam, tinha a Viviane, né. E na época com 16 anos, eu com 22 e a gente se tornou colegas de trabalho, assim, já nos primeiros dias, né, conversando com um, com outro e com ela. E nessas conversa eu morava próximo também, eu ia em casa almoçar de bicicleta e voltava. E um desses dias ela falou assim: "Você vai em casa almoçar de bicicleta? Você não fica aqui para a gente conversar um pouco mais, né? E eu divido a minha marmita com você, né?" E eu falei: "Não, mas a marmita é sua, eu como bastante." Eu falei: "Não tem problema." E havia dias que ela oferecia a marmita dela inteira para me comer, para que eu pudesse ficar ali. Então a gente diz assim que foi, nessa conversa do dia a dia que a gente foi se conhecendo. Mas o que foi mais interessante, que já é uma parte do meu testemunho, é que, essa aproximação de amizade e que se tornaria o que hoje nós somos, ela foi pelo caminho do evangelismo. Ela foi falando de Jesus, porque eu já ouvia falar, né, já conhecia um pouco, já tinha 22 anos, né? Tinha pessoas, né, da onde eu morava que evangelizava como a gente evangeliza outros hoje, né? Então já tinha uma noção, mas nunca uma entrega, né? E ela foi falando de Jesus, da importância, tinha outros jovens evangélicos lá também. Então, nesse dia a dia a gente foi se familiarizando. Então foi num ambiente de trabalho que eu conheci a Viviane, né? E a partir daí ela foi me mostrando quem é a pessoa de Jesus. Aí casou, quanto tempo vocês estão juntas? Estamos juntos há vai fazer 30 anos assim, com o namoro já fez, né, são 32 anos. Nós começamos a namorar em outubro de 94 e nos casamos em dezembro de 96, né. Então de casado fará 30 anos, e eu digo assim, a Viviane ela é responsável, né, pela minha conversão, é minha mãe na Aleluia, fé. glória a Porque Deus. tudo, né, falando um pouco da minha conversão, aconteceu em que cenário? Nessas conversas nossas de almoço, eu compartilhei com ela da seguinte maneira: falei: "Olha, eu tô me preparando, tô indo de bicicleta para Ibirapuera, tô indo nas principais ruas de São Paulo, lugares com altos e baixos para poder ter condicionamento físico e tal, porque eu tenho que pagar uma promessa." E ela falou: "Que promessa?" Falou assim: "Ó, e quem abriu essa porta aqui para mim foi a Aparecida do Norte, né?"
E ela falou: "Mas qual o problema?" Ela falou assim: "Eu vou de bicicleta até a cidade de Aparecida para agradecer por esse trabalho que abriu". Aí ela falou assim: "Mas foi Jesus que abriu para você, por que que você não ora para ele, agradece, ou vai numa igreja, agradece?" Eu falei: "Não, não, eu fiz um voto com ela, eu vou até lá, vou pagar". Ela falou: "Não, então tá bom". Então, nessa conversa dali, do dia a dia, me preparando, e ela falando, me mostrando Jesus e tudo, e eu ia no dia 12 de outubro, eu comecei a trabalhar lá em julho, e foi julho, agosto, setembro, outubro. E aí quando chegou nas vésperas, dia 11 de outubro de 94, para ir no dia seguinte, trabalhando, ela disse para mim: "E aí, amanhã é o grande dia, você vai ir para Aparecida, tá preparado?" Aí eu falei assim: "Olha, eu resolvi não ir amanhã a Aparecida, né. Tem culto na sua igreja?" Ela falou assim: tem culto na igreja amanhã E sim, você nunca tinha quarta-feira". ido num culto Eu lá? tinha ido lá visitar, Ah, fui uma ou 2 vezes visitar com um primo meu. E ela falou: "Não, amanhã tem culto sim, é feriado e tem culto", era uma quarta-feira, dia 12 de outubro. "Então amanhã eu vou lá para agradecer na igreja então". E aí das outras vezes eu fui para assistir, cooperar, aquela coisa toda de estar ali, né, cooperar não, né, participar, mas dessa eu já estava indo com que eu tinha alguma coisa a fazer, a agradecer, né. Falei: "Então, já que eu não posso ir a Aparecida, não vou a Aparecida do Norte, que não precisa ir, então vou na igreja para agradecer a Jesus, né". Aí fui na igreja, estava lá no culto, aquela coisa toda e tal. E aí, em um momento do culto, ouvindo a palavra, né, eu ouvi o pregador dizendo sobre a importância de estar preparado para o arrebatamento da igreja, né, para a vinda de Jesus. Eu ouvi aquilo e me chamou a atenção, porque o momento da mensagem, ele usou Amós 4:12, onde diz: "Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus". E aí ele pergunta, aquele momento, dizia, você falou assim, ó: "Quantos estão aguardando a vinda de Jesus para morar com Jesus numa eternidade?" Aí a igreja toda, as pessoas ao redor falou assim: eu". E eu não tinha aquilo, né? E eu perguntei para o jovem do meu lado: "Escuta, como assim, né? Ir com Jesus, né? Levar a igreja e tal". É, falou: "Não, que Jesus vai vir buscar a sua igreja, aqueles que estiverem com ele, tal, não vai ficar de fora". E eu peguei e disse: "Mas o que que é preciso para poder também não ficar de fora, né, disso tudo?" Eu falei: "Aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador". Aí eu falei: "Eu quero aceitar Jesus como meu Senhor então", né. E naquele dia, que era para eu estar indo pagar uma promessa, né, na cidade de Aparecida, eu entreguei a minha bênção e a minha vida a Jesus e aí? nesse dia. As pessoas, pastor, pensam assim: "Eu vou entregar minha vida a Jesus e tudo vai resolver". Não é assim, né. Não. Que a palavra fala que teremos aflições, né. Sim, A sim, palavra do Senhor sim. fala, né. Mas tem de bom ânimo. É, há quem se converte, Kio, e você que nos acompanha, que há mudança já automática, né? Pessoas já são libertas automaticamente, pessoas já são transformadas automaticamente, pessoas são curadas automaticamente, né? Enfim, mas isso não é uma regra, né? Há um processo a ser vivido, até porque muitas das vezes há pessoas que têm essa mudança repentina e não suporta toda essa mudança, que daqui a pouco ele desiste, né? Então não quer dizer que todos que são impactados de momento eles vão parar no meio do caminho, não é isso. Mas comigo pelo menos eu tive essa conversão rápida, quis as coisas que acontecessem rápida, não por mim mesmo, mas a vontade de ter Deus em minha vida, de a acompanhar, né, a Viviane, porque logo após começamos a namorar também. Mas assim, eu tomei uma decisão que eu falei assim: "Eu não quero apenas, estar na igreja e ficar aguardando esse dia da vinda de Jesus. Enquanto esse dia não chega, o que eu posso ser? O que eu posso fazer? Como que eu posso viver?" Porque pode ser hoje, como eu ouvia falar, mas pode ser que não seja. E o que eu faço nesse intervalo? Então eu comecei né, e agora, qual é o próximo passo? Falei para ela, para a mãe dela, falou assim: "Olha, agora vem o batismo". E eu disse assim: "Quando que é o próximo batismo?" Eu falei: "Não, calma, você tem que ser discipulado, né, tem que conhecer mais". Mas aí, para surpresa dela, chegou no culto de domingo, né, isso foi numa quarta, o domingo o pastor falou assim: "Olha, dia 12 de novembro, 13 de novembro, vai ter batismo nas águas e tal, né, aqueles que estão se preparando para se batizar", e chegou na casa dela e falou: "Escuta, ó, o pastor falou que vai ter batismo agora nesse mês". Eu falei: "Não, mas você está muito novo ainda". Eu falei: "Mas eu estou querendo", eu nem sabia essa passagem de Atos 8, né, que hoje a gente conhece com profundidade, mas não conhecia, né. E aí eu falei: "Não, mas o que que me impede, assim, que eu não tenho que esperar tanto tempo para batizar?". E ela falou: "Não, converse com o pastor".
Fui conversar com o pastor, falei: "Olha, eu quero me batizar". Ele falou: "Não, mas outro dia mesmo você aceitou Jesus, tem tão pouco tempo, você é um jovem e tal". Eu falei: "Mas não é proibido? Tem alguma coisa que impede?". Ele falou: "Não, não tem nada que te impede, você tem que estar preparado, tem que conhecer a palavra, você vai ter que abrir mão de algumas coisas". Eu falei: "Ah, não tem problema". Aí foi: "Então participa da sala do discipulado para você ouvir o que que você tem que abrir mão". Aí fui para o discipulado. "Você joga bola?". "Jogo". "Não vai poder jogar mais". "Você sai com fulano, assim?". "Não, não pode mais". "Você não pode isso, não pode aquilo, aquilo outro". Enfim, naquela época, né, eu falei: "Não tem problema, eu já vivi isso até os 22 anos, já estou tranquilo, é só isso, então eu quero me batizar". "Mas o rapaz quer batizar de todo jeito mesmo". E resumindo, um mês depois eu me batizei, né, nas águas. E para concluir esse ponto, que eu nesse processo, né, eu com 2 meses que estava na igreja, eu amava ir para a escola bíblica dominical, gostava de conhecer a palavra, gostava de me aprofundar no ensino, de tanto perguntar, estar envolvido e tudo mais. O professor não podia ir na escola dominical, ele falou assim: "Você não quer ajudar na escola dominical de domingo que vem, porque eu vou ter um compromisso?". Porque eu já tinha estudado, né, sabia se expressar bem e tudo, "mas eu tenho só menos de 3 meses aqui". "Não, mas o pastor vai te ajudar aí um pouquinho". E eu com menos de 3 meses já estava auxiliando na escola bíblica dominical, com 6 meses eu já estava ajudando na liderança de jovens, e por aí foi, assim, dessa maneira Deus foi também trabalhando, né, como você falou no início dessa pergunta, né, não é fácil, né? Mas se você faz uma entrega, também não é tão difícil assim. Vem as lutas, vem as dificuldades, mas o Senhor ele vai lapidando, vai transformando e vai fazendo a obra. Ô Marcos, pastor, né, nos conta aqui uma experiência que você teve com Jesus e não você não consegue se foi uma coisa que marcou a sua vida ali. Aquela experiência marcou a minha vida. Eu acredito que já teve muitas, né, Sim, sim. mas uma, assim, que marcou a sua vida. Olha, que eu falo Kill, né? Ana Pode falar. Cristina, Kill, né? Quebrando as formalidades, né? Assim, que eu já tive assim inúmeras experiências. Estou na igreja, como eu falei, são 30 e 32 anos, pastoreando com a minha esposa, 25, completou o ano passado. E difícil até de agora, assim, dessa forma pensar, mas entre várias delas, assim, houve momentos meu particular com Deus, de fazer prova com Deus em algumas situações. Então, por exemplo, uma delas, né? Uma delas, eu quando voltamos de São Paulo a última vez, a gente eu estava em São José dos Campos, morando em São José dos Campos, mas não estava trabalhando. Tínhamos fazendo obra missionária em Minas Gerais de 2000 a 2002, e aí voltamos para São José e não estava arrumando trabalho, lugar nenhum, e uma dificuldade de emprego em São José naquela época. Eu era gestor de recursos humanos, mas não achava nada lá. E aí um dia eu falei para ela assim: "Ó, vou lá em São Paulo, vou procurar um amigo meu lá no Butantã, bater papo, de repente ele tem alguma indicação e tal, e eu vou lá". Aí peguei o ônibus, não tinha nem carro na época, se me falha a memória, eu vim de carro, tinha um Ninho Prata, vim, cheguei lá, fui procurar ele no shopping, mas nunca me vi orando, Senhor, se for da tua vontade, direciona a encontrar o Luciano e tal, tal, tal. E vim no shopping Butantã, procurei ele na administração, ele não tá, falando, ele foi almoçar, tá na praia de alimentação. Aí eu fui orando para encontrar com o Luciano, quando de repente não encontrei o Luciano, mas encontrei o gerente que tinha me indicado para o shopping de São José, Ferdinando. E aí ele me viu, eu falei: "O que você está fazendo aqui, Marco?". Eu falei assim: "Rapaz, vim ver o Luciano, tá trabalhando?". Olha, eu fui procurar o Luciano, que era encarregado administrativo, e esse Ferdinando era o nosso chefe. E quando eu casei, esse Ferdinando falou assim: "Marco, você é pastor, tá acostumado a esse negócio de pastor, vai viajar para todo lado, aquela correria. A gente precisa de alguém no teu perfil em São José dos Campos. Se você quiser, eu fecho aqui tua rescisão, pago você tudo direitinho, você vai começar uma nova vida lá em São José dos Campos". E foi assim que a gente foi para lá, se conhecia o Bahia, que morava lá na época. E aí, nessa volta, eu não imaginava em Ferdinando, mas eu fui para procurar uma porta de trabalho. Fui procurar o Luciano, que era meu padrinho de casamento, mas não encontrei o Luciano. E num caminho totalmente oposto vem o Ferdinando. Eu olhei, eu falei: "Não, não estou trabalhando. Você teria coragem de voltar para São Paulo?". Eu falei: "Depende, né". Ele falou: "O que você vai fazer agora?". Eu falei: "Não, eu ia ver, vamos lá no Shopping Jardim Sul".
ali no Morumbi, ali, vamos lá, vamos tomar um café lá, vamos bater um papo. Esqueci o Luciano, entrei no meu carro, ele entrou no dele, fomos lá para o Giovanni Gronk. Chegamos lá, ele chamou o gerente administrativo financeiro, falou: isso aqui é o Marcos, trabalhou comigo, foi lá para São José dos Campos, voltou, convidei ele, eu quero que ele trabalhe com a gente, e fulano de tal tá para sair agora em dezembro, conversa com ele aí. Aí conversamos rapidamente para não ser longo, aí ele falou assim, ó, se você quiser, em dezembro, isso era mês de julho para agosto, se você quiser, em dezembro vai abrir a vaga, depende de você. Aí eu falei, espera um pouquinho. Aí peguei, liguei para Viviane e falou, ó, eu tô aqui em São Paulo, surgiu um trabalho, né? Ela falou, como assim? Falou, surgiu um trabalho, eu não vim aqui, mas não é o Luciano, encontrei o Ferdinando, você lembra? Lembra? Lembro, então, olha, um salário bom, quanto? 10 salário mínimo. Quê? E aí, tem tudo, tem convênio, tem tudo, só que a gente tem que voltar para cá. Falou assim, não, aceita, voltei para ele, falou, ó, tá bom, tá fechado. Então foi assim, entendeu? Uma das experiências. A gente voltou para São Paulo, ficamos aqui, trabalhamos, conquistamos algumas coisas. Então, nesse contexto, são experiências que eu tive com Deus. E é que você falou, às vezes vem luta, vem prova, né? Aí as portas fecharam, voltamos para São José dos Campos e até hoje nós estamos lá. Outra experiência, não querendo cortar você, né? A gente estava numa luta, uma dificuldade muito financeira, isso final de 2005, e eu estava na Dutra, tinha vindo em São Paulo num evento de pastores ali no Belenzinho, e aquele dia o pastor ele foi usado numa palavra, e eu falei assim, a mensagem era, o tema era assim, mudança de atitude. Eu estava fazendo assim, tal, falei, alguma coisa tem que mudar, tem que mudar. E quando eu estava voltando para São José dos Campos no carro sozinho, eu comecei a falar com Deus. Deus, por que isso? Eu preciso de mudar, Senhor, me dá um sinal, porque isso e tal. E chorando, fui pagar o pedágio, baixei o vidro, a moça falou assim, aconteceu alguma coisa com o senhor? Eu falei, não, tá tudo bem, paguei e tal, fui. 3 dias depois eu fui para uma igreja, falei com Deus assim, falei, Senhor, se o Senhor tem uma resposta àquela minha oração na estrada, o Senhor vai usar esse pregador hoje para falar comigo, Senhor. Porque eu quero mudar a partir de hoje. Aleluia. E o que o Senhor falar para mim, eu vou fazer. Glória a Deus. Olha, minutos depois, Aleluia. meu amigo, pastor Odaí, virou para mim e falou assim, assim te diz o Senhor, foi eu que te tirei de lá e te trouxe aqui para te colocar entre os mais excelentes nesta cidade. Aleluia. Aqui vou cuidar e vou te fazer prosperar, assim te diz o Senhor. Dessa forma, Deus falou comigo. 2 dias depois, o pastor presidente da qual a igreja eu faço parte hoje, ele já em saudosa memória, me chamou no gabinete dele e falou assim, olha, Deus falou para te chamar para trabalhar comigo. Mas tem uma igreja que eu sei que você gosta, você pode pastorear nela, lá em Salesópolis, ou você pode trabalhar com a gente aqui na administração. Ô Marcos, como nós falamos no começo, você é de uma igreja lá na Baixada Santista, né? Sim. É São Vicente. Qual que é o nome da igreja? É Assembleia de Deus, Missão em São Vicente, ligada a São José dos Campos, né? Nós já fomos lá, né, Marcos? Sim, gostaram? Gostamos. Ô Marcos, houve algum momento difícil ou marcante que te... Assim, um momento, não uma experiência, um momento que, assim, muito difícil, assim, que te marcou? Pode ser sido na sua infância, hoje, depois da conversão, alguma coisa assim que você falou. Também não esqueço, eu não consigo, menos o menudo não. Coisa boa, coisa ruim, Coisa difícil. boa, coisa ruim. Eu, assim, momentos que me marcou muito da minha esposa quando ela foi ter a Camila, né, nossa primeira filha, foi assim também muito impactante porque ela estava no momento de pré-eclâmpsia, primeira filha, a gente não sabia de nada, pressão alta, a gente já tinha tirado tudo quanto é sal, tiramos até de casa pro cheiro do sal não pegar nela, né, porque brincando assim, né. Mas aí ela chegou o momento de dar à luz, ficou ali 7 dias esperando, chegou o momento, e mesmo depois que nasceu a Camila, tudo certinho, as duas. E aí eu tava perto dela, vi ela foi clareando, perdendo assim um pouco a noção e tudo assim. O enfermeiro tirou a gente do quarto, pediu pra gente ir pra casa,
que ela não estava bem. Aí eu fui para casa, quando eu cheguei em casa, umas 3, 4 horas depois da gente estar em casa, liguei para o hospital para saber a informação dela. Falou, agora ela está bem e já normalizou a pressão. Eu falei assim, mas quanto é que tá a pressão dela? Ela falou, tava 14/9. Mas quanto é que tava aquela hora? Tava 24/16 Alta mesmo. e foi um grande livramento, né? Mas graças a Deus Aleluia. poupou a vida dela, a vida da Camila. Então é uma das coisas que marca bastante. Também em relação à saúde, ela teve uma complicação também com relação à pancreatite, pancreatite, né? Ela teve assim também de novo muito perto assim, né, de se separar de nós, mas Deus cuidou Glória a e Deus, graças a mais uma Deus. vez. Então, nessa parte de experiência assim com saúde, Deus sempre vem cuidando, Amém. tanto dela quanto de mim, das nossas filhas, né? Então, nesse aspecto, a gente agradece muito a Deus. Eu tenho o costume de falar que é Deus e suas fidelidades, né? Sim, Que Ele não nos deve nada, mas mesmo assim Ele ainda nos surpreende, né, Marcos? sim, sim. Ele ainda nos abençoa, mesmo sem nos dever nada, né? Porque às vezes eu já vi pessoas falando, Deus tem obrigação. Não, Deus não tem obrigação. Ele não tem. Ele faz porque Ele é misericordioso, né? Há um texto da Bíblia, né, em que diz assim: Deus ele é poderoso para Amém. fazer Creio, infinitamente mais eu além creio. daquilo que pedimos ou pensamos. Mas o importante nesse texto é que ele diz assim: segundo o poder que opera em nós. Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que eu peço ou que eu penso. Mas segundo o poder que está em mim. Que poder é esse? A fé, A fé. confiança, Aham. a certeza de que ele é capaz de fazer isso. Porque se Sim, tivéssemos aqui um tempo, eu e minha esposa, para falar a quantidade de coisas que Deus já fez em nossas eu vidas creio. e com o que temos e o que somos, vocês diriam assim: não, não, não é possível. Não é possível que vocês conseguiram. Não é possível que vocês chegaram assim. Então hoje ela é alguém formada, eu sou alguém formado. Nossa filha mais velha está às vésperas de estar formada, a outra está no penúltimo ano da universidade. Como? Né? Deus. É Deus. É, Deus. é verdade, Não Marcos. temos muito, mas o pouco que nós temos, como? Deus. Não viajamos o mundo todo, mas os lugares que viajamos, como? Deus. Né? Então, o cuidado de Deus em nossa vida tem sido assim pleno, soberano, absoluto. Ministerialmente, a gente vive assim na dependência de Deus. É buscar primeiro Ele e na esperança de que as demais coisas Ele vai acrescentar. Marcos, e falando de viagem, você, missionário, sua esposa também, né, a Vivi, você já foi para fora do país. Como que são as igrejas? Como que funciona? Porque assim, às vezes a gente vê passando assim que eu vejo assim muito no Face, no Instagram, igrejas que não tem o teto, que não tem a cadeira. Como que é? Como que é? Assim, qual foi a sua experiência? Como que é lá fora? Porque aqui nós temos o livre-arbítrio de Sim, adorar o Senhor, né? sim. Mas não são todos os Não, lugares. não. Olha, Kio, o que é importante que se diga, né? Essas coisas que a gente vê lá fora, acredito que é muito mais para que nós aprendamos a valorizar o que temos aqui, né? Mas para eles isso é comum, né? Nós é que às vezes nos inquietamos aqui quando não temos, né? Mas isso muitas vezes não é uma inquietação para eles lá. A falta de algo aqui, porque a gente vê essas coisas tão próximo, vem outros e parece ser tão acessível, perturba. Quando é que eu vou ter? Quando é que vai acontecer? Por que que aqui ainda não chegou? Para eles não. Eu vou contar assim, por exemplo, algumas experiências nesse sentido. A África, por exemplo. Quando eu fui a primeira vez na África, em 2011, eu fiquei assim, espantado com o que eu vi. Era um lugar grande, porém havia uma cobertura, né? Não era de barro, não era de amianto, não era de PVC, era de chapa de zinco. Essas telhas de lata de galpões,
era daquele. Só que assim, não tinha um pé direito de 5, 6. Era um pé direito assim de 3,5, 4,5. Um calor de 45 graus, solo de areia. Para refrigerar um pouco lá dentro e minimizar a poeira, os diáconos, a diaconisa molhava assim o chão. Mas o calor que aquilo produzia no ambiente, não havia paredes, eram lonas, assim com espaços entre elas para ventilar um pouco, mas você cultuando ali, você não olhava janela, você não olhava forro, você não procurava ventilador, você não se importava com calor, você não se incomodava com a poeira que você inalava, você não estava preocupado nem com luz, porque a gente fazia o culto até 7 horas, porque não tinha muita iluminação. Mas você vendo as pessoas cultuando com toda aquela limitação que eu não tinha na igreja que eu servia, você percebia assim, meu Deus, com tão pouco recurso e tão cheio da presença de Deus. O mover de Deus estava ali. Você não via tristeza, você não via murmuração, você não via cabisbaixo. Você pregava e você sentia as pessoas recebendo. Você cantava e via que as pessoas cantavam e dançavam por celebração. As pessoas lá traziam suas ofertas no altar, não por força, por pressão, traziam seus dízimos, não por um ato de pressão, mas você percebia que eles iam cantando, trazendo, se alegrando. Então, tudo aquilo ali fazia com que valores que às vezes a gente tem tanto aqui E não damos e valor, não né? damos valor. Um ar-condicionado está muito frio, o ar-condicionado não está esfriando muito, essa luz está muito forte, aqui não estou conseguindo ler, esse banco de Aqui tá dando madeira, umas garoinhas, né? entendeu? E aí eu fui, e isso era sede. Aí eu fui numa outra igreja lá, a uns 60 quilômetros da sede. Quando eu cheguei lá, a igreja, ela também tinha uma cobertura, mas as laterais dela eram madeiras um pouco mais grossa que esse pedestal, várias madeiras. O assento eram tocos, assim no chão. E eles fizeram um púlpito de madeira, colocaram uma madeira assim, um outro atravessadinho, para poder ter um púlpito para a gente pregar, tipo aquele que está na sala ali. E era um ambiente dessa maneira. Mas havia, da mesma forma, a presença de Deus. Como quem diz assim: vamos para o culto, não para o templo, não para aquela casa, não para aquelas quatro paredes. Vamos porque Deus está lá. Se é sem parede, se é de madeira a parede, se é de lona a cobertura, não, Deus está lá. Então, isso me amadureceu muito, muito. Minha esposa teve a oportunidade de ir o ano passado, viu com seus próprios olhos, então ela pôde realmente contemplar isso. Então, quando a gente vai para fora, eu estou falando dessa realidade, né, de uma das realidades. Eu fui no Peru, por exemplo, fui fazer um evangelismo mais ou menos assim uns 2.500 metros de altitude, já nas últimas famílias que moravam assim perto do vulcão. Lá o vulcão é ativo. A, a, É a... quente, Marcos. Não, lá o ar ele é mais rarefeito. Quanto mais alto você vai subindo, menos ar você tem. Lá você respira assim, ó. Você não pode puxar muito. Se você puxar muito, te dá uma dor de cabeça, você sente como se você fosse desmaiar. Então você tem que respirar devagarinho, bem devagarinho, porque se você for afoito, então imagine para você pregar, né? Os povos andinos, mas em todo esse ambiente hostil, as pessoas estavam lá ouvindo a E palavra de adorando, Deus e né? adorando, entendeu? Então, E adorando. uma outra experiência, não fora do Brasil, a gente foi no Piauí, por exemplo, num vilarejo, 250, 300 casas. E eu tinha organizado a equipe para ir lá para a gente evangelizar as casas. E a gente pensou que por ser um vilarejo pequeno, o pessoal com a cultura muito assim de idolatria e tal, fiz assim 2 equipes, falei assim, vocês vão por aqui, nós vamos por aqui, vamos bater palma, ver quem quer nos receber. E quando eles viram aquelas 20 pessoas evangelizando e tudo, quando perceberam, eles começaram a vir até nós. Vocês podem entrar na minha casa? A É a gente tem sede, né, oração na Marcos? nossa casa, vocês também vão lá? As pessoas elas estão com sede de Jesus. Com Então, sede. que a gente, assim,
Eu não tive ainda na Europa, ou mesmo nos lugares dos Estados Unidos, mas é dentro dessa mesma realidade, a gente pensa assim, você vai em lugares onde tiveram grandes construções no passado, hoje viraram outros tipos de comércio, qualquer tipo de estabelecimento. As pessoas fazem culto hoje dentro de hotéis, em lugares que não é perseguido, mas não importa se é numa garagem, não importa se é numa cobertura, o importante é saber que Deus está lá, né? E foi isso que eu vi nos lugares que eu pude viajar, nos lugares que eu estive presente, ver que não é o lugar que, que muda a pessoa, mas é o Deus que está naquele lugar. Aí pode ser na tribo de índio, pode ser no ribeirinho, pode ser, né, como lá na África, lá, por exemplo, uma das vezes que eu tive lá também foi no Quimbo, né, é tipo chácaras, e aí tem várias ocas assim, né, então você chega ali, você ora, você fala e você vê que Deus se faz presente, Deus se faz presente, Aleluia. Não é o lugar, né? É o Senhor, né? é o Senhor. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Marcos, já estamos terminando, quase terminando, viu, Felipe? Já estamos quase terminando. Me conta aqui, como é ser um pastor? Como nós já falamos, nós tivemos uma família que, entre aspas, pagã, né? Vamos se dizer assim. Sabemos que não é fácil. Eh, Qual a sua maior dificuldade em pastorear? Já pensou em desistir? Falar, não, não, isso não é para mim. Olha que eu desisti não, eu nunca falo que Deus é minha testemunha, eu nunca pensei em desistir. Mas é claro que a minha esposa, como eu disse, me ganhou para Jesus. Ela acompanha comigo e ao longo desses 26 anos nós vivemos muitas experiências boas servindo a Deus. Já servimos sem ser 100% dependente da obra, como também já vivemos dependente da obra. Hoje vivemos integralmente para a obra. Mas assim, desistir eu nunca pensei. Mas já houve momentos de nós questionarmos: será que é isso mesmo que o senhor quer? Né? Será que é por esse caminho que deve de seguir? Isso acontece, porque nós somos humanos, somos falhos, né? E a gente, como a primeira igreja que eu pastoreei, né, com ela, a gente estava em São Lourenço e passamos por uma fase assim bastante complexa lá. A Camila era pequenininha, a gente sentiu vontade de retornar para São José dos Campos e passamos por uma fase financeira difícil. E aí onde que foi esse testemunho que voltamos para São Paulo, depois voltamos para São José dos Campos, com essa promessa que eu também disse aqui, que Deus confirmou: não, eu vou fazer uma grande obra. E aí em 2005 eu me propus assim: Senhor, cuida de mim, Amém. cuida da minha esposa. Porque o convite era para trabalhar na administração da igreja e se o Senhor quiser que eu fique aqui pelo tempo que tiver que ficar, eu vou ficar. Eu não preciso de muito, porque muito eu tinha ganhado com o shopping. Pude conquistar algumas coisas que hoje a gente tem, mas eu só conquistei porque Deus abriu aquela porta. Então ele está no cuidado de tudo. Então, daqui para frente, enquanto for importante para o Senhor eu trabalhar aqui na administração da igreja e servir aqui aos seus propósitos, eu vou trabalhar. Então, desde 2005, eu tenho servido a igreja. Nem por isso eu não fiz outros trabalhos. Nesse tempo, eu me formei em direito. Nesse tempo, eu prestei alguns serviços nesse sentido, algumas assessorias que eu faço. Mas, quando chegou em 2019, aí veio um convite para a gente sair de uma cidade com 800 mil habitantes, com acesso a uma série de coisas. A minha esposa, com recém-formada também na carreira que ela sonhava fazer, com experiência em hospitais de ponta em São José dos Campos. Eu, recém-formado em Direito, imaginando abrir um escritório, advogar, aquilo tudo. E Deus disse assim: eu preciso de você na Baixada Santista. É E seguir o que Deus me fala, né, chamaram de irmão? louco. Eu me lembro até hoje que uma pessoa falou assim: Pastor Marcos, te admiro, porque você é alguém de muita coragem. Porque deixar o que vocês têm aqui para ir para um lugar assim, começar basicamente você e sua família do zero. A igreja já existia, já tinha, estava uma benção. Mas vocês começar assim,
do zero, deixar assim isso tudo para trás e ir. Eu falei, se for lá ou se for aqui, Deus vai cuidar. E estamos lá, 7 anos e pouco, Deus não tem deixado faltar nada. Eu faço aquela oração de Agor, quando diz lá no finalzinho de Provérbios, Senhor, não me dê além do que eu preciso, para que eu, de alguma maneira, não me esqueça de Ti. Mas não me deixe faltar nada, para que eu também não murmure. Dê para mim, Senhor, para minha família, uma porção que a gente pode dizer, foi o Senhor que deu. E nesse tempo, como eu disse, a gente tem tudo, não temos tudo que queremos, mas temos tudo que o Senhor entende que nós merecemos. E temos vivido em prol da obra de Deus. Desistir nunca, mas a gente pensa, né, a gente fala assim, ó, eu estou com 54 anos, né, até quando? Há quem pastoreia até 80, a gente conversa muito em casa sobre isso, se vamos até 60, se vamos até 65, se vamos até 80, se vamos até 90, ou se vamos até a próxima, não sei, Deus é que sabe. Ele nos levou, Ele vai nos trazer, mas não é fácil. E o barco quem guia é ele, né? O barco quem conduz é Ele. Uma coisa que, nesse raciocínio seu ainda, eu procuro sempre pensar assim, qualquer um que pensa que ser pastor é fácil, não é. Vou mais além, que qualquer um que pensa que servir aos propósitos do reino é fácil, não é. Não foi fácil para Noé construir aquela arca e anunciar por 120 anos uma chuva que nunca tinha acontecido. E convencer pela palavra a esposa, as noras e os filhos. Estamos preparando essa arca para nós. Por quê, Pai? Porque Deus vai mandar uma grande chuva que vai arrasar a terra. Não foi fácil. Não é fácil para Abraão deixar uma casa, uma cidade, um lugar que ele cresceu e chegou à idade que ele tinha e ouvir Deus dizer assim, olha, vai para um lugar, qual eu vou te mostrar. Até lá, você vai. E você pega uma esposa que é estéril e diz assim, ó, eu vou dar um filho para você e para ela. Só vai. Então percebe, quando você pega um Davi, um pastor de ovelha, não pediu nada, ele está feliz por cuidar das ovelhas do pai. E alguém chama ele no campo e fala assim, ó, teu pai mandou te chamar. Teu pai, mas vai lá, ele mandou te chamar. Ele chega lá, aquela sala reunida, cheiro de comida, todo mundo ali querendo comer. Sim, pai, mas que o profeta mandou te chamar. O profeta vira para ele sem saber nada, fala assim, dobra o joelho. Como assim? Deus mandou te ungir. E aí quem ouve aquilo pensa que ele pegou aquela unção e já foi para o trono. Não. A gente conhece a história, todo o processo que Davi teve com Saul para se cumprir a promessa. Mas ele não desistiu. Esperou, aguardou, por todo o processo. Ele é árduo, mas eu gosto de dizer assim, a gente foi até tema de uma série de mensagens que a gente fez lá o ano passado, né? A gente precisa de viver e passar o processo para viver o propósito. Se a gente sabe passar pelo processo, então a gente vai viver o propósito. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ver meu propósito. Verá. Passado. Deixa uma mensagem para quem está assistindo o nosso podcast, nosso homecast. Está passando por uma situação como você já passou, como você falou no começo, das amizades, que você conseguiu se sair, né? Se sair, graças a Deus, se saiu bem. Mas às vezes tem gente que não consegue, né? Tem gente que não consegue e acaba indo no conselho, né? Tem alguma mensagem que você gostaria de dar, falar para essas pessoas que estão hoje nos assistindo, que talvez tenha alguém que esteja passando, que vai ouvir, vai assistir e falar, eu estou passando por isso, ou então fulano está passando por isso. Eu vou mandar esse podcast para essa pessoa. Qual a mensagem que você mandaria? O que eu posso dizer para você em relação a isso é que, em qualquer que seja o cenário, nunca será fácil.
nunca. Como eu disse, eu não bebi, não usei droga, não entrei na criminalidade nem nada, mas houve um posicionamento. Se você vive uma realidade parecida com a minha, de nunca ter vivido isso tudo, ou se você vive ou viveu uma realidade oposta, de ter experimentado todas essas coisas, eu te digo, se você crer no Senhor Jesus e confiar que Ele tem poder de transformar a sua vida, como eu disse na minha, você precisa de posicionamento. Não é fácil. Você só consegue qualquer coisa na vida com posicionamento. Desde estudo, a comprar alguma coisa, a entrar numa universidade, a fazer uma viagem, você só consegue se você se posicionar. E uma vida com Deus transparente, fortalecida, transformada, só se consegue com posicionamento. Enquanto que nós ficarmos com rodeios, prometendo, tentando, sem nos posicionarmos, não vamos conseguir. Então você jovem que agora está assistindo esse homecast e está dizendo assim, eu queria viver o que esse pastor está vivendo, eu queria ter a experiência que ele está tendo ou até teve. A primeira coisa que você precisa de entender, se você não entregar sua vida com sinceridade para Jesus, você não vai conseguir. Mas eu lhe digo uma coisa, a partir do momento em que você entregar sua vida com sinceridade para Jesus, não haverá nada e nem ninguém capaz de impedir o agir de Deus em sua vida. Eu vou dizer da minha casa. Eu me converti, como eu falei, no dia 12 de outubro. Eu fui no outro dia, ou melhor, no outro sábado seguinte, eu fui na casa da minha mãe para contar para ela que eu havia me convertido. Porque meus irmãos, né, meu irmão dava muito trabalho em casa para minha mãe, chorava, falava com ela. E eu fui até lá para dizer assim, mãe, olha, eu vim aqui trazer uma boa notícia para a senhora. Sei que a senhora está sofrendo, está triste, uma série de coisas, e a senhora quase não me vê, eu vim te trazer uma tranquilidade. Olha, mãe, aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, e agora eu sou um jovem de Deus, não vou beber, não vou fumar, não vou fazer nada, vou entrar para os caminhos, vou ser alguém crente, mãe. Sabe qual foi a resposta aqui? Aqui em casa ninguém é crente. Aqui em casa não quero saber de crente. Muitos teriam dito, para que Jesus? Tá vendo? Eu vim contar para minha mãe que aceitei a Jesus e olha a recepção que eu tive. Eu peguei a minha bicicleta, voltei para a casa que eu morava e segui a minha vida. Não deixei que nenhuma palavra, nem da minha própria mãe, me colocasse para baixo. Eu olhei para um quadro que estava na sala dela e aquele quadro eu quase andei 200 quilômetros para entregar algo que não pertencia a ela. Mas eu permaneci e entreguei algo que pertencia a ele, a minha vida. E a partir daquele momento eu falei assim, eu vou viver a minha vida, com quem queira ou quem não queira. Mas foi pelo meu testemunho de perseverança, de entrega sincera a Deus, é que eu tive o prazer de, quando estava em Minas Gerais, a 400 quilômetros de São Paulo, eu recebi um telefonema, a minha mãe ligando para mim lá, e ela disse assim, meu filho, oi mãe, a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Mãe, a paz do Senhor, mãe. Filho, eu aceitei Jesus na paz e vida, filho. Agora a mãe também é de Jesus. E eu fiquei tão feliz. Ela falou assim: meu filho, a mãe vai batizar amanhã. E eu tô tão feliz, tô tão feliz. Falei, mãe, eu vou estar aí amanhã no seu batismo. Filho, é muito longe. Mãe, vai ser benção. E eu viajei. Peguei o carro, andei quase 400 quilômetros aqui perto do Shopping Butantã, ali na Vila Sônia. E quando eu cheguei lá, ela estava lá, eu estava na galeria, fiquei igual bobo. Parecia uma torcida organizada para ela me ver, ela não viu eu chegando. E eu tô lá em cima, assim, até que ela viu. Minha mãe é muito emotiva, assim, também que nem eu. E quando ela batizou, eu fui lá ao encontro dela toda molhada. E eu disse, eu não disse que eu vinha, vinha. E eu vim. Então, são essas experiências, eu falei que é muitas experiências, e essa é uma delas, de eu poder
ouvi uma mãe que disse para mim assim: aqui ninguém é crente. Mas não foi palavra que me colocou para baixo, porque eu estava convicto da minha fé. Mas houve um tempo em que ela também conheceu esse mesmo Jesus. E como eu anunciei para ela um dia a minha conversão, ela também sentiu de, no devido dia, dizer: meu filho, a paz do Senhor. Então não desista, jovem. Mesmo que alguém desacredite você, meu irmão, minha irmã, ou você que está ouvindo, siga em frente, persevera, porque maior que está com você Aleluia. do que o que está no mundo. Amém, amém. Olha, Marcos, foi muito bom o nosso bate-papo. Lembrei aqui, assim, vem, né, umas memórias afetivas, né, que nós tivemos muitas juntos, né? A nossa família, os primos, tios, os pais, né? Foi muito, muito bom receber você, a Vivi, na nossa igreja. Agora ele vai ministrar, a palavra ele que vai trazer hoje. E é só agradecer, agradecer que vocês terem saído de lá para vir aqui, isso é muito gratificante, Amém. muito Eu que gratificante. agradeço. E o nosso homecast vai te parabenizar com uma lembrança para quando você olhar, você falar, como é aquele dia? Se você quiser abrir, pode abrir. É só uma lembrança mesmo, que o nosso programa presenteia. Obrigado. Obrigado por me incluir nesse projeto e poder ter feito parte de tudo isso. Glória a Deus. E agora vou pedir para você encerrar, você fazendo uma oração por todos nós que estamos aqui, o nosso culto já já que vai começar. E obrigado mesmo. Amém. Pai querido, nós te louvamos. Pai nosso que estais no céu. O Senhor é perfeito. O Senhor é soberano. E pedimos que o Senhor continue sempre governando as nossas vidas, nos enchendo, Senhor, da tua bondade e nos cobrindo com a tua misericórdia. Que o Senhor Deus continue usando meios como esse de alcançar, Senhor, pessoas e que elas possam, Pai, não só através do meu testemunho, Senhor, como de outros que aqui já vieram e os que ainda virão, fazer com que cheguem a pessoas e que entendam, Pai, que não há outro caminho que não seja o teu, que só o Senhor é capaz de transformar a vida de alguém. Não porque o Senhor cura apenas, não porque o Senhor liberta, não porque o Senhor é capaz de transformar a vida, Pai, de uma pessoa num contexto físico ou mesmo o seu psicológico, emocional, mas por uma vida contigo, Pai. Porque quando nós alinhamos com o Senhor, a nossa vida, Senhor, é impactada. Então, que as pessoas que terão acesso, Pai, a este vídeo, possa entregar suas vidas a Ti. Porque uma vez feito isso, Pai, cada uma dessas pessoas descobrirão o que levou, Senhor, pessoas como eu a viver e sentir cada vez mais a importância de ser teu, Jesus. Abençoa-nos, Pai, cada vez mais. Usa as nossas vidas da maneira como o Senhor bem entender para esses propósitos. Quero orar, Senhor, pela Kio, pela Ana Cristina, por toda a equipe, Pai, que está fazendo esse lindo, esse belíssimo trabalho. Pela vida, Senhor, de cada um dos irmãos desta igreja, Pai. E oramos para que daqui a alguns instantes temos um culto, Senhor, cheio de comunhão, de adoração, de louvor ao teu nome. E sobre tudo isso, que tu cresça, Pai, e que nós possamos diminuir. Eu encerro dizendo da minha gratidão pela vida, Senhor, da minha esposa, porque foi através dela, Pai, que eu conheci a Ti, conheci o Teu caminho e os propósitos do Teu reino. Que pessoas como ela, Senhor, continuem não julgando, mas levando a boa palavra para que jovens como Marcos no passado possam ser os Marcos no futuro. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Não esqueça de nos seguir, dar o seu like, compartilhar. O endereço está aqui embaixo e até o próximo.